Boa noite, gente. Estamos aqui hoje para mais um dia de milagres, né? Nós começamos no dia 1º de junho desse ano agora, de 2022. Nós começamos aí um projeto, né? Um movimento onde nós vamos viver 30 dias de milagres. E esses milagres, eles vão nos perseguir. Nós não vamos perseguir os milagres é que vão nos perseguir, né? Então, eu tô aqui, como eu disse, para a gente iniciar hoje novamente os nossos 30 dias de milagres aí. Hoje nós já estamos no 9º dia, né? Já é uma caminhadinha boa, né? E aqui, ó, tá aqui o modelinho. Esse aqui é o meu potinho dos milagres. É uma necessaire. Tá? Eu escolhi uma necessaire, pode ser uma necessaire, uma bomboniere, uma caixinha, o que você quiser usar, pode fazer em família, pode fazer sozinho, o jeito que você preferir, né? Nós vamos fazer aí o nosso potinho de milagres, né? E esse potinho de milagres, aqui dentro você vai ver que tem um monte de bilhetinho, tem um papel ali que é onde eu escrevo, né? E já tem vários bilhetinhos aqui dentro. E o detalhe é o seguinte, a gente não pede nada nesse potinho de milagres, né? Mas como assim, Betânia? Se eu quero um milagre, como que eu não vou pedir? A gente não pede nada, a gente escreve um bilhete de gratidão. Eu agradeço pelo milagre, tal, por aquilo, pela cura, pela restituição, por eu ter saído dessa situação financeira difícil, não sei, o que você estiver vivendo, né? Pela vida do meu filho e tal. Você vai escrever ali um bilhete de gratidão. Não, você escreve quantos você quiser. O meu fica na minha bolsa, eu ando comigo para todo lado que eu vou. Lembrei de uma coisa, lembrei de uma necessidade, eu vou lá e escrevo logo a minha cartinha, o meu bilhetinho de gratidão e assim a gente vai. E todos os dias a gente se encontra por aqui para uma live bem rápida, né? Como eu digo, sempre é 10, 12 minutinhos aqui que a gente fica. E nessa live é só mesmo para a gente se animar, estar juntos, caminhar juntos, né? E começar a fortalecer mesmo a nossa fé, né? E hoje eu queria ler com vocês, né? Falar um pouquinho com vocês sobre a história, um milagre, acho que um dos mais conhecidos da Bíblia, que é o milagre de Naamã, né? Naamã é um grande comandante da Síria. Ele era um dos maiorais ali na Síria, realmente, e abaixo do rei, vamos dizer, estava ele, né? E por isto que, se você observar um detalhe, porque normalmente naquela época todos os leprosos eles eram deixados de lado, eles ficavam em um canto, em recuperação e tal, e Naamã, ele não foi retirado, né? Ele continuou trabalhando na vida dele e tal, com cuidados, né? Mas o Naamã continuou por ali, mas ele era um leproso, ele sofria de lepra. E a lepra é uma doença muito triste, que naquela época principalmente, né, era uma doença onde não tinha realmente nenhum tratamento, não tinha cura, não tinha nada. Ei, Zélia, tudo bem? Então a gente ficava ali naquela história olhando para Naamã e sabendo que mesmo um cara tão poderoso, tão rico, tão cheio de posses, mesmo ele não tendo sido deixado de lado, mas ele, com ele mesmo, ele sofria algo que era muito triste. Era vergonhoso, era doído, era triste, ele perder partes, né, membros do corpo, era muito triste aquilo ali. E ele vivia essa situação. E a gente fala, eu falo o seguinte, eu não acredito em acaso, eu acredito em propósito, né? E Naamã conta-se na Bíblia onde que Naamã tinha resgatado uma menina síria e essa menina, ela foi morar, né, na época na casa de Naamã. Essa história, gente, ela está no livro de 2 Reis, tá? A partir do capítulo 1 até o capítulo 19, né, que é a história inteira. Mas a gente vai destacar só algumas coisas aqui. Depois, se você quiser, você lê aí. 2 Reis, capítulo 5, a partir do 1º. Então, essa menina, vendo todo aquele sofrimento ali, né, do chefe dela, do patrão, do senhor dela ali, ela comentou com a esposa dele, olha, tem um profeta na minha terra e ele tem feito, ele é o homem de Deus e ele tem feito vários milagres e ali tem acontecido vários milagres. Por que ele não vai lá
conversar com ele, né? Então, a mulher, lógico, muito sábia, louca para aquela situação ser resolvida, ela logo chamou o marido e falou: olha, tem um jeito de você ser curado. É só você ir lá e encontrar o profeta, né? Então, quando isso aconteceu, lógico, né? Naamã vai lá e chama o rei dele e fala: olha, eu fiquei sabendo disso, e diz que lá em Israel tem alguém que faça milagres, né? Tem um profeta lá, tem um homem de Deus. E aí, eu tô resumindo bastante a história, né? Porque é uma história longa, mas ele chega lá e o rei fala: olha, então, sem problemas, eu vou te mandar uma carta pro rei e você vai levar essa carta e vai se apresentar como um grande homem. Você não é um homem qualquer, você é um grande homem, então você vai se apresentar lá assim. E ele chega com essa carta, né? Apresenta para o rei. Quando ele apresenta essa carta para o rei, gente, o negócio complica muito mais. Por quê? Porque virou um problema diplomático. O rei falou: olha, acaso eu sou Deus para curar, né? Para fazer alguma coisa? Esse cara tá querendo encrenca mesmo e tá querendo provocar uma guerra, alguma coisa, um outro problema maior do que esse. Então, ele fala: não, isso é uma loucura, esse homem tem que ir embora daqui e tal. Só que Eliseu, que era o profeta, ele ficou sabendo do que estava acontecendo e mandou dizer ao rei: fala para ele vir ter comigo, né? Então, quando ele fala isso, né? Eu quero ler aqui para você o que está exatamente escrito na Bíblia. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vai e lava-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios, Abana e Farfar em Damasco, muito melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que é para você se lavar e que você vai ser purificado. Ele falou: realmente, né? Assim, me perdi aqui. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. E aí o Eliseu não aceita os presentes, né? E ele fala que não precisa de nada disso e tal. Mas, na verdade, o que eu quero colocar para você? Naamã, então, é enviado ao profeta. Quando Naamã chega na presença do profeta, o que ele estava esperando? Ele estava esperando todas as honrarias de um grande homem, que Naamã era um grande homem. Gente, ele era um dos maiorais, né? Então, ele estava esperando ser recebido ali como o bambambam. E aí Eliseu manda dizer a ele. Eliseu não vai até ele manda dizer a ele: olha, vai lá no Rio Jordão, se lava 7 vezes e depois que você se lavar, você vai ser curado. Mexeu com foi outra afronta, mexeu com ele de novo, né? Provocou ali tudo que Naamã tinha dentro dele. E aí ele falou: olha, pelo amor de Deus, os rios daqui são terríveis. Lá na Síria tem rios maravilhosos, né? Por que ele não me manda então tomar banho num rio limpo, maravilhoso, e vai me mandar tomar banho nesse Jordão, que se você for olhar, era um rio barrento, né? Nada lá muito puro como eram os rios que ele tinha lá a favor dele, né? E aí ele fala: não, eu vou embora daqui, eu tô revoltado, eu não quero saber disso mais. E aí as pessoas que andavam com ele, os servos, né? Eles falam: escuta, se ele tivesse te pedido uma coisa muito difícil, você não teria feito? Então por que é tão simples? Vai, tenta, vai lá, né? Mergulha 7 vezes e vê o que vai acontecer. Ele falou: tudo bem. E ele foi, entrou, e a gente já viu a história.
onde realmente, depois do último mergulho, ele ficou com a pele como de uma criança. Então, o que eu quero colocar para você aqui de uma forma bem simples e resumida. A primeira coisa, nem sempre Deus vai falar com você do jeito que você quer. O orgulho é uma das coisas que mais nos impedem de receber as grandes bênçãos que Deus tem para nós, em todas as áreas da nossa vida. Primeiro, Naamã precisou deixar esse orgulho de lado. Ele era um homem que ele estava acostumado às honrarias. E ele precisou realmente deixar isso de lado. Então ele deixou aquilo de lado e ao momento que ele deixa aquilo de lado, Naamã realmente pensa, eu não fui recebido do jeito que eu queria, não foi do jeito que eu planejei, né? Mas eu não vou fazer nada. Sabe por quê? Porque esse homem é um autoritário. Ele nem quis vir falar comigo. Ele é mais orgulhoso do que eu. Ainda questionou o que o profeta tinha mandado fazer, né? E aí os servos dele, aqueles que estão abaixo dele, dão uma palavra para ele. Por que você não vai? Se fosse difícil demais, você não fazia? E essa é a minha pergunta para você. É tão fácil, não é? Fazer um potinho de milagres. É uma coisa tão boba. É uma coisa tão simples. Parece brincadeira de criança fazer um potinho de milagres, né? É muito simples. Mas se Deus tivesse te pedido algo difícil, se fosse como foi lá atrás, onde quando ele fala, vai e sacrifica teu filho, e ele vai caminhando ali para sacrificar o filho, e cadê o cordeiro? E não tem cordeiro. Se fosse algo difícil, será que você faria? É só um potinho de milagres. É só você e Deus. Você não precisa de ninguém. É você e Ele. Só isso. E o seu potinho de milagres. A sua semente que está ali. E a última coisa que eu quero deixar com vocês é o seguinte. Naamã queria um rio maravilhoso. Límpido, azul, verde, sei lá. Maravilhoso aquele rio que ele queria, né? Um lugar fantástico. O que eu quero te falar hoje é o seguinte. Eu não sei onde você está agora. Não sei se você está no seu quarto, não sei se você está... Onde você está? Não interessa onde você está. Interessa que o lugar onde você está, ele pode não ser o melhor do mundo para você ter um encontro com o grande Deus. Mas ele é o melhor do mundo, porque não é você nem o lugar que faz a diferença. É a presença de Deus que quando chega, transforma qualquer ambiente. Então escolha, não o lugar. Não queira determinar para Deus como vai ser, como o profeta vai falar e em que lugar vai ser. Pode ser aí no seu quarto agora. E hoje eu quero terminar essa live diferente. Eu quero terminar essa live te dizendo o seguinte. Pega o seu potinho de milagres agora. Escolhe um lugar, que seja no banheiro, que às vezes é o único lugar na sua casa que ninguém vai te incomodar. Vai em algum lugar. E qualquer lugar que seja, por mais estranho que pareça, entenda que tem um Deus aí. Como Naamã teve que reconhecer. Nesse momento, é esse final que eu quero deixar. Nesse momento eu digo que não há Deus nenhum como o seu aqui. Eu entendi isso. Não existe um Deus como o Deus de Israel. O Deus de Israel, ele faz milagres no Rio Jordão. Ele não precisa do melhor rio do mundo. Ele faz milagre aí na sua casa, no seu quarto, do jeitinho que você tá. É aí que ele vai fazer o seu potinho de milagres transbordar. A gratidão que tá aqui dentro, pular pro lado de fora. Tá bom? Vai, faz isso. Escolhe um cantinho aí. Qualquer lugar. Entenda que esse é o lugar onde ele vai deixar a sua pele limpa. Completamente limpa. Amanhã a gente se encontra de novo com o nosso potinho dos milagres. 30 dias de milagres. Se você não começou, as lives estão todas salvas. São lives de 10 minutinhos. É muito fácil você ir lá no dia 1º e assistir todas as lives se quiser. Se não quiser, começa hoje. Faz seu potinho de milagres. Escreve bilhetes de gratidão por aquilo que você vai receber. E eu sei, e eu creio, e eu libero uma palavra para você agora, que tudo aquilo que não está limpo,
que tudo aquilo que não está como Deus sonhou que fosse e como são os seus sonhos, porque Deus se agrada em satisfazer os desejos do seu coração. Tudo aquilo que não está assim, no momento em que você mergulhar 7 vezes, vai ficar tudo do jeito que Deus planejou. Beijo no coração.